O ferro é um mineral essencial. Ele é fundamental para o bom funcionamento das células, para a síntese de DNA e para o metabolismo energético. Na hemoglobina, o ferro tem a função de transportar oxigênio para o músculo em atividade. Como componente da mioglobina, atua como fixador do oxigênio nas fibras musculares cardíacas e no músculo esquelético para proteger de lesão muscular durante os períodos de privação de oxigênio. Conheça os alimentos que contêm ferro e os sintomas que a falta dele traz para o organismo. Bom, eles querem, pessoal, que a gente responda por que o reforço da ingestão de alimentos com esse nutriente, ou seja, com ferro, é uma medida que visa o quê? Então vamos relembrar aqui, né? Ele já falou da importância do ferro, tem várias situações no nosso corpo que dependem desse ferro, né? Porque é um mineral essencial, então. A deficiência do ferro no organismo, ele pode levar a uma condição que a gente conhece como anemia. Existem vários tipos de anemia, inclusive anemias que vêm de origens genéticas. Mas quando a gente fala de uma anemia devido a uma insuficiência, né, da ingestão de ferro, ou seja, da ingestão de alimentos que contêm ferro, nós estamos falando de uma anemia ferropriva, ou seja, da privação do ferro, ok? Né? Essa anemia ferropriva, ela pode então afetar a produção adequada da hemoglobina. Então ele fala aqui, né, da hemoglobina na questão, inclusive, né, porque ela tem a capacidade o quê? De transportar o oxigênio. O ferro, gente, ele vai entrar lá no meiozinho da hemoglobina, que é a molécula que vai carregar o oxigênio dentro da hemácia. Então você precisa do ferro para ter a ligação entre hemoglobina e oxigênio. Então se você não tem o ferro, a hemoglobina não produz adequadamente e você tem então o transporte de oxigênio no sangue alterado. Então, como diz, né, aqui na questão, você tem um grande problema ali para transportar o oxigênio, tranquilo? E aí ele fala do músculo em atividade, os nossos músculos estão em atividade o tempo todo. Então o músculo cardíaco, por exemplo, ele bate o tempo todo. E isso vai gerar uma série de sintomas, né? Você vai ter cansaço excessivo, aquela sensação de fadiga eterna. Então a anemia, ela é muito séria, principalmente em grupos já mais vulneráveis. Então se a gente pensar nas crianças que estão em fase de crescimento proeminente, gestantes, que o ferro da gestante ali vai ser extremamente importante porque ela está gerando uma nova vida, então ela está com uma série de processos metabólicos muito acelerados. Mulheres, né, de uma maneira geral, em idade fértil, esses grupos, né, estão particularmente em risco de desenvolver a anemia ferropriva, então elas precisam de uma ingestão adequada de ferro. Então, às vezes, a gente consegue direto com os alimentos, e é por isso que esse tipo de texto, esse tipo de informação, chegando nesses grupos vulneráveis, pode auxiliar as pessoas, né, a prevenir esse tipo de anemia. Então, vamos ver aqui as alternativas para a gente escolher uma resposta. Então, o reforço dessa ingestão de alimentos com o nutriente, né, com o ferro, é uma medida que visa principalmente combater a anemia ferropriva em grupos vulneráveis? Já é a nossa resposta, né, pessoal? O objetivo é que as pessoas que precisam de ferro mais do que outras, né, por exemplo, os homens, eles têm uma demanda, mas é diferente, por exemplo, de uma mulher que está gestando. Então, eles visam principalmente atingir esses grupos vulneráveis e diminuir a chance desse tipo de doença, ok? Vamos ver por que as outras não poderiam ser as nossas respostas. Essa medida visa melhorar a capacidade do armazenamento de glicose? Não, né, pessoal? Então, o ferro não tem nada a ver com o armazenamento de glicose. Esse processo está mais relacionado, né, a glicose seria o armazenamento de glicogênio no fígado e músculo. Não tem nada a ver com o ferro, tá bom? Letra C. Visa garantir a síntese de ácidos graxos essenciais no fígado? Também não está certo, né? Porque o ferro não está relacionado a essa síntese de ácidos graxos. Esse é um processo que envolve várias vias metabólicas, como os processos das enzimas lipídicas no fígado. Então, a gente não tem nada a ver com ferro nesse caso aqui. Letra D. Ele visa auxiliar na manutenção do equilíbrio hídrico no organismo? Essa está errada, pessoal, porque a gente está falando de equilíbrio hídrico, então tem que falar
em relação à ingestão de água e regulação de eletrólitos, como sódio, potássio e não do ferro, ok? Letra E, visa prevenir a osteoporose em idosos por meio de suplementação? A osteoporose, né, pessoal, ela tá ligada, então, à ingestão, né, ou suplementação de cálcio, não tá falando em relação ao ferro, né? Tem também a relação com vitamina D e alguns outros fatores indiretos. Então, a nossa resposta, letra A.